Meteoro Brasil resolveu soltar um vídeo de 1 hora não, 51 minutos sobre o MBL. Vamos reagir aqui, né? Vamos reagir aqui. Eu tô vendo aqui que o Meteoro Brasil, cara, quando eles falam da gente, a audiência dele sobe, né? Você pega a visualização dos vídeos dele aqui, esse aqui tá com 133 mil, né? Bem acima dos outros. Então vamos ver se aqui também sobe. Você sabe que a gente aqui é fã da família Moura, né? Quando a gente fala de Cauê Moura, Nando Moura, os views sobem. Vamos ver se falar de Meteoro Brasil também dá bom. No último que eu fiz do Álvaro deu. Então vamos ver aqui se continua. Se continuar vai ser bom pra todo mundo. O Meteoro continua falando, a gente vai continuar respondendo, é isso aí. Beleza? Vamos começar? Já dá o like no vídeo e presta atenção, eu sei que você tá vendo esse cenário aqui, a luz na minha cara não está a melhor de todas, porque eu fiz questão de mostrar essa vista linda aqui, né, que tá mais brilhosa. Hoje o dia tá nublado, então eu não fico tão escuro. Mas então dá uma perdoada aí na qualidade da luz na minha face, que é menos importante, e aproveite aqui a vista. Lembrando que é o seguinte, esse final de semana, aliás, esse final de semana não, o final de semana passado, a gente lançou uma aula de graça para você se proteger, tá? Para você proteger o seu patrimônio e ter mais rentabilidade do que investindo só no Brasil, dolarizando o seu patrimônio. Você precisa de $1 para começar, $1, do zero ao avançado. Então assista a aula grátis, tá aqui no conteúdo, né, no comentário fixado. E cara, se você tiver amanhã, faz o treinamento. Escuta o que eu estou dizendo. Faça o treinamento, você vai aprender a investir, tanto no Brasil, né, quanto no exterior, dolarizando seu patrimônio. Se eu tivesse feito isso há 10 anos atrás, eu teria muito dinheiro. Infelizmente, cara, eu não tive a oportunidade. Aliás, eu fui preguiçoso. Eu não aproveitei a oportunidade de aprender isso há 10 anos atrás. Então aprenda agora, beleza? Vamos começar? Vamos lá. Eu já vi que eles começam aqui com o Pedro Zambarda. Pra quem não sabe, o Pedro Zambarda é um daqueles caras, assim, ele já falou tanta mentira sobre o MBL, ele já falou que o MBL é financiado pela CIA, pelos irmãos Koch, pelo Eduardo Cunha, assim, ele é aficionado no financiamento do MBL. Eu gosto muito do Pedro Zambarda. Vamos lá. Você já deve ter lido aqui nos comentários do Meteoro Brasil as seguintes frases, tá, queridos? Cadê o Álvaro? Devolve o canal pro Álvaro. Não vai devolver o canal pro Calvo? Não vai devolver o canal realmente pro Álvaro? Vocês devem ter visto muitos comentários aqui no Meteoro Brasil. E nesse vídeo, eu vou responder para vocês essa pergunta. Mas eu vou dar umas certas respostas surpreendentes. Meu nome é Pedro Zambarda. Umas certas respostas surpreendentes, velho. E esse é o vídeo sobre o ataque coordenado que o Meteoro Brasil está sofrendo. Ataque coordenado, mano. Alguém coordenou. Pessoal, vamos todos atacar o Meteoro Brasil. Afinal de contas, a gente tem que fazer com que esse canal seja devolvido para o alvo. Cara, é muita viagem, irmão. É muita viagem. Gente, eu vou explicar que as coisas aqui no Meteoro Brasil estão indo muito além de comentários inocentes. Eu sou jornalista investigativo e eu acompanho o MBL desde o dia da fundação do MBL. O Renato Batista, que foi candidato deles, e nem vale a pena ficar falando muito a respeito dessa pessoa, o Renato Batista falou numa live do MBL para as pessoas irem na caixa de comentários do Meteoro, para as pessoas perguntarem coisas para os apresentadores do Meteoro, para cupinizar o nosso conteúdo. E a ideia deles é que pessoas de direita, pessoas de extrema direita, se passem por comentaristas de esquerda. Isso é uma orientação de um movimento político que tem o seu viés de extrema direita. Eles seguem orientações do Renan Santos. O Renan Santos foi fundador desse movimento lá em 2014, tá, gente? Alô petistas, não é 2013. 2014, eu tenho o dia que o MBL foi fundado. Eles resolveram fazer live atrás de live, atacando o Meteoro Brasil. Então, vamos lembrar direitinho o que é o Movimento Brasil Livre, porque ele tem muito mais relação com a extrema-direita do que eles gostariam de ter, porque eles tentaram sair do bolsonarismo, eles tentaram sair desse movimento. Então, vamos trazer primeiro um comentário do deputado Glauber Braga. O deputado Glauber Braga consegue resumir o que é o MBL em pouquíssimos minutos.
E eu consigo mostrar para vocês aqui exatamente o que ele quis dizer com isso. Vamos lá. Polícia Legislativa, eu não figuro lá como investigado, eu figuro lá como vítima desse mesmo provocador. E sabem por que o deputado Kim Kataguiri não aparece mais aqui? Porque nas sessões do Conselho de Ética ficaram demonstradas as relações do MBL com figuras nazistas. E eles sabem que isso está comprometendo a possibilidade de formalização de um partido político. Sabe, desde aquelas revelações, quantas vezes mais eles falaram sobre a minha pessoa, sobre mim, nas redes deles? Nenhuma, relator. Não, peraí, eu não entendi. A tese do Glauber é que... Peraí que agora eu tô muito escuro. Voltou. A tese do Glauber... Fiquei escuro de novo. Vai assim. A tese do Glauber é que a gente falava muito dele. Aí ele descobriu relações... E é engraçado assim. Não é que o cara tá te acusando de... Olha, você é um liberal, um neoliberal. Você é um extrema-direita. Você é um... Sei lá, você errou aqui, né? Você não errou essa análise econômica, você foi politicamente impreciso. Não. Ele está nos acusando de ser nazista. Tipo assim, então o Glauber descobriu que a gente é nazista, então por isso a gente parou de falar dele. Pelo amor de Deus, mano. Eu nem sabia, ó, tô reagindo a esse vídeo, eu nem sabia que o Glauber aparecia, né? Eu reagi a ele na live hoje, por acaso. E não, cara, não tem nada. O que tem é o Ben Pontes, de forma absolutamente amadora, fazendo uma coisa que eu acho horrível, que ele sai curtindo tudo. Ele fica amigo de uma pessoa, bom dia, a pessoa dá um pouco de atenção, ele sai lá curtindo tudo, comentando tudo. É a famosa farmando likes. Né? Não sai um negócio, ele liga todas as notificações dessas páginas de fofoca, sai um negócio, ele vai lá e comenta alguma coisa para formar uns likes. Eu acho isso horrível. Né? Eu acho isso horrível. E aí, no meio disso, ele cometeu o erro, né, de comentar naquela publicação daquele Vic Vanilla, que é um, sei lá, um satanista que virou judeu, que virou cristão, que virou supremacista. Agora, assim, acusar a gente de nazismo é um absurdo. Tipo, quer dizer que a gente é supremacista ariano? Quem no MBL é ariano, bicho? Quem é? Eu não sou ariano. O Renan não é ariano. O Kim não é ariano. O Guto não é ariano. O primeiro candidato do MBL, que foi o Holliday, não era ariano. Quem mais? O Costenaro. Ninguém é ariano aqui, bicho. Até que aquela audiência aqui acontecesse, eles falavam o tempo inteiro, toda semana, pressionando por um processo de cassação. Quando foram reveladas as relações do MBL com organizações nazistas e o acobertamento que eles fazem de membros do MBL com essas organizações, e eu cito o nome, o senhor Benjamin Pontes, que estava lá comemorando junto com eles no congresso ou no encontro do MBL, eles não mais aqui apareceram e não vão aparecer. E se aparecer, porque com certeza nesse momento ele está me ouvindo, ele sabe o que eu estou dizendo, ele sabe que vai ser confrontado com essas relações e sabe que o questionamento que vai ser feito a ele é o que foi feito com o senhor Benjamin Pontes, que tem relação com o senhor Vic Vanilla, e as outras relações que eles estabeleceram com nazistas. Por isso que eles saíram. Quer dizer o seguinte, o Glauber teve uma discussão no Twitter, né, onde o Glauber desafia alguém do MBL pro debate, eu vou lá e respondo ele, falou, que bom que você... Oi, Glauber, vamos marcar? Ele, eu vou desmascarar vocês. Eu falei, que bom que você aceitou. Entre em contato comigo pra gente combinar a data, né, a ideia é a gente ir no Vilela fazer esse debate, eu espero que ele me responda. E o terceiro ponto, que eu não... Relação com nazistas, com simpatizantes de supremacia branca. É muito importante esse vídeo que eu estou gravando para vocês tirarem da frente de vocês que o MBL é só um grupo de direita. Nunca foi. Nunca foi um grupo de direita. O MBL adora diferentes vertentes de extrema-direita. E eu, como repórter, e o Meteoro também como canal, acompanhamos eles desde o dia 1, desde quando o MBL foi fundado. Eu fiz uma reportagem no dia em que o MBL foi fundado. E eu vou trazer para vocês aqui
nesse vídeo, o que é muito interessante. Eles foram fundados no dia 1º de novembro de 2014, há mais de 10 anos, no Fora Dilma. E foi um protesto, inclusive, que eu fui expulso por um militarista. A gente estava acompanhando diretamente por lá. Quem que é o MBL, meus caros? Na época, o MBL foi formado por ex-assessores da campanha de Paulo Batista, do Raio Privatizador, e por filhos de políticos de Vinhedo. Quem me contou isso, gente, foi a cena política de Vinhedo, no interior de São Paulo. Quem contou isso foi a cena política. Tipo assim, o MBL sempre falou que não era assessores. O Kim, não. O Kim, na verdade, era do concorrente, né? Você lembra quem que era? O outro? Do cara que escreveu o livro lá? Não minta pra mim, senhor Comuna. Não, senhor Comuna. Acha o nome desse cara. O Kim fez campanha para um deputado estadual, que a gente vai ver o nome agora, que eu esqueci. E o Renan e o Alexandre fizeram campanha. Hã? Evandro Sinotti. O Kim era do Evandro Sinotti, né? Faz a campanha do Evandro Sinotti. Essa luz não quer parar aqui. Parou. E o Renan e o Alexandre fizeram campanha para o Paulo Batista, que é o raio privatizador. A gente sempre fala isso. Aí o Pedro Zambada, não, quem me falou isso foi a cena política de Vinhedo. Caramba, ele descobriu uma coisa muito foda, mano. Tipo, todos os materiais do MBL estão cheios de referência. A última campanha do Renato, inclusive, meteram um raio privatizador. Justamente é um easter egg, né, meu? Tem como não gostar desses caras? Tem como não amar eles? E aí, assim, hoje, curiosamente hoje, eu pedi pra Fabi, produtora do Vilela, pedi pro Álvaro, né? Eu já tinha pedido pra ela, pedir pro Álvaro se ele autorizava passar o contato dele pra mim, porque eu queria entrar em contato com ele. O cara tá numa pior tal. Só que vendo essas coisas, cara, e a gente reviu os vídeos do Meteoro sobre o MBL, eles sempre ficaram naquela linha tênue do processável e não processável. Então, ele sabe que isso é mentira. Só que ele faz de um jeito para deixar as coisas nebulosas, para deixar subentendido, né? Então, assim, no final das contas, que era um bando de safado mesmo. Tem que se fuder, não tem que falar muito, não. Eu tenho essa tendência de ser trouxa, né? Paulo, vai lá. Eles são filhos de políticos do MDB e do PSDB. As informações na época foram... Isso é mentira, cara. A gente não é filho. Meu pai não é político, o pai do Renan não é político, o pai do Alexandre não é político, o pai do Kim não é político, o pai do Guto não é político, o pai do Holiday não era político. Quem mais que tem do MBL? O pai do Renato não era político. Ninguém aqui é filho de político. Com políticos do... Aliás, tem dois agora, né? O Rubinho é filho de político e o Macris é filho de político. Do PSB na região. Eu chequei. Enquanto isso, eles se vendiam para a Folha de São Paulo como uma onda de renovação política sem partido, o que nunca foi verdade. Tanta gente é sem partido que a gente está tentando fundar o nosso. Agora eu vou te dizer uma coisa, cara. Outra coisa bem lembrada. Nessa época, quando o MBL surgiu, você falou que você foi expulso por um militarista, sei lá de onde. O Olavo de Carvalho, ele tinha uma tese que não tinha que ter impeachment da Dilma, tinha que ter golpe militar. E o MBL brigou com essa ala do que se chama de direita, brigou com o Olavo lá, naquela época, tanto que o apelido Kim Catacoquinho foi dado pelo grandíssimo, o sábio Olavo de Carvalho, porque a gente não queria ditadura militar. E vocês mentiam muito, dizendo que a gente queria golpe, queria ditadura militar, etc, né? Era a deturpação das chamadas Jornadas de Junho de 2013, protestos de esquerda que foram sequestrados pela extrema-direita. Se você quiser entender 2013... Se você quiser sair das narrativas falsas a respeito de 2013, estuda o MBL. E para vocês terem uma ideia... Não existia em 2013, cara. Em 2013 as manifestações não tinham nem pauta. Era uma coisa assim, o gigante acordou, não é pelos 20 centavos, é todo mundo revoltado com tudo. Não existia nenhuma pauta em 2013. O Paulo Batista do Raio Privatizador, ele foi, inclusive, manchete lá, foi reportagem justamente no New York Times. New York Times fez matéria na época. E graças a essa campanha de extrema-direita, gente, porque a direita paulista não aceitava perder a eleição novamente para Dilma Rousseff. Foi o Fora Dilma que criou o MBL. Foi o Fora Dilma que criou espaço para que Bolsonaro ganhasse as eleições. Otávio Frias Filho, hoje barão de imprensa falecido, deu uma coluna de opinião para Kim Kataguiri, o líder do MBL. E é claro que a Folha de São Paulo,
aquele jornal que você conhece que forneceu carros para a ditadura militar, voltaria a fortalecer a extrema-direita paulista, quando eles viram no horizonte a possibilidade, justamente, de que a esquerda tivesse mandatos atrás de mandatos na liderança. A gente teve, então, esse movimento de extrema-direita justamente justificado pelo maior jornal público naquela época. Kim Kataguiri teve espaço na Folha de São Paulo até 2017. Nossa, os caras estão com os argumentos assim. É igual o Jean Willis. Quem é esse moleque para estar na Folha? Uns argumentos velho, mano. Dentro da mídia corporativa, da chamada grande imprensa, o MBL foi o germe, meus caros, do gabinete do ódio. A esquerda criou diversos veículos na época de 2013 para cobrir as ruas e as críticas que existiam ao governo Dilma. Veio Mídia Ninja, surgiu os Jornalistas Livres. Eu estava na reunião de criação dos Jornalistas Livres e eles chegaram a ser entrevistados na época pelo Roda Viva da TV Cultura. O Roda Viva da TV Cultura deu esse espaço para a Mídia Ninja. Foi uma coisa realmente muito interessante naquela mesma época. Só uma coisa, cara. Em 2016, esses dois recusaram debater comigo no Fla-Flu. Foi o meu primeiro debate, hein, cara. Escaparam, e aí tem uma reação justamente da extrema-direita. Você tem de um lado Jornalistas Livres. Jornalistas Livres, ele surgiu logo depois da Mídia Ninja, que está aí na tela para vocês. Vocês estão vendo aí o Pablo Capilé e o Bruno também, que fez parte da fundação da Mídia Ninja. Bruno Tortura, acho que é o nome eles dele. aí na tela. Bruno Torturra estão aí na tela. Você vê os dois, eles criam Mídia Ninja, depois tem Jornalistas Livres com a Laura Capriglione, e aí a extrema-direita começa a emular esses veículos. Surge o ceticismo político, surge o jornalismo livre, surgem diversos sites e páginas de Facebook que criam um ecossistema de comunicação do MBL. O MBL sempre fez esse expediente que eles estão fazendo com o Meteoro Brasil agora, de fazer ataques via comentários, de cupinizar o conteúdo dos outros. Você tem o vamos atacar eles, vamos fazer comentários. Jornalistas livres, eles criam Jornal Livre. Eles vão criando espelhos. Eles vão criando perfis fakes, por exemplo, para atacar a jornalista Mônica Bergamo. Eles fazem esse tipo de coisa. Eles moldaram a comunicação digital, especialmente no início via Facebook, depois YouTube, Twitter, para criar os grupos que depois iriam para o WhatsApp, fazer ataques contra a esquerda e os democratas. E quem conta isso pra gente, pessoal, é uma pessoa que trabalhou com o MBL. Eu tomei um café com ele num Starbucks, nos arredores da Avenida Paulista, e eu conversei com Luciano Ayan. Luciano Ayan foi um dos principais comunicadores do MBL. Aqui não é verdade, cara. O Luciano Ayan, ele era um entusiasta do MBL. Ele fazia alguns pimbas pro MBL. Ele, inclusive, se não me engano, o Jornal Livre era dele, né? E eu lembro que quando surgiram as fake news da Marielle, a gente, cara, trouxe ele, cara, desmentimos aquilo e tal, né? Você vê que coisa, bicho. Os caras são tão... Na hora de atacar o Luciano Ayan como o dono da fake news da Marielle, é um demônio. Aí o Luciano Ayan, ele realmente teve uma coisa muito traumática, cara. Prenderam ele injustamente, porque ele mandou uns pimbas lá pro MBL, aí um promotor bolsonarista prendeu ele. Isso mexeu com a cabeça dele e virou um cara de esquerda. Aí agora ele é o queridinho de vocês, mas tá bom. Foto dele diretamente lá no café. Eu encontrei pessoalmente com ele em 2019, com Bolsonaro já presidente da República. Quem conta isso não sou eu, Pedro Zambarda, é um cara que esteve dentro dessa estrutura. Ele não é uma figura de esquerda. Em 2019, com Bolsonaro eleito, ele que foi um dos ex-comunicadores, Carlos Augusto Moraes Afonso, conhecido como Luciano Ayan, deu uma entrevista dizendo arrependido do que fez pelo MBL. Embora ele diga que se arrependa, ele teve sim, tá, gente?
em 2015, em 2016, quando a Marielle Franco foi assassinada, ele tem responsabilidade no que ele fez ali atrás. Olha lá. Foi Luciano Ayan, que repercutiu a notícia da suposta ligação de Marielle Franco com Marcinho VP. Ele fala de um jeito como ele estivesse denunciando. E, de novo, eu deixo aqui o mesmo. Você vê que eles não... Ele mudou a palavra agora. Ele não é mais o criador da notícia falsa. Ele repercutiu. Então, se ele repercutiu, ele é culpado. A Mônica Bergamo, que é a criadora, que nem é uma fake news. Ela noticiou um fato. Ela é o quê? Você acabou de falar da Mônica Bergamo. Não, a Mônica Bergamo era atacada pelo MBL. Tá, a Mônica Bergamo... o desafio mantém. Eu desafio alguém a trazer qualquer coisa do MBL sobre Marielle Franco anterior à manchete da Mônica Bergamo. E não vai ter, porque a manchete da Mônica Bergamo é que serviu de base não só para o MBL, mas para outros veículos. Folha, Estadão, UOL, eu acho que o portal Terra na época também, eu lembro que eram 5, Veja, tá? Repercutirem a mesma notícia, que não é falsa. Marcinho VP, no dia do seu assassinato, uma notícia... Não foi no dia do assassinato dela. E esse recado aqui é para uma mãe falei, que adora falar isso aí. A notícia dada pela Mônica Bergamo era só uma informação sobre a desembargadora. O jornal pró-MBL, Ceticismo Político, comemorou, forçou o título de Mônica para dar a entender que a conexão de Marielle com o crime organizado era verdadeira. Cara, eu lembro aqui que era o seguinte... não vou lembrar exatamente, mas pode ver lá o texto do debate com o Álvaro, é o seguinte, a Mônica Bergamo era assim, desembargadora X fala tal coisa sobre Marielle. O título da matéria do Luciano Ayan era desembargadora X quebra a narrativa do PSOL e diz tal coisa sobre Marielle. Era isso, mas para não ser impreciso, pode pegar no trecho do debate e assistir, que você vai ver que lá eu coloco aspas exata. Ela não era. Isso é fake news. Fake news. E foi perpetuado pelo MBL. Marielle foi brutalmente assassinada, com vários tiros, inclusive na cabeça, enquanto o MBL fazia esse tipo de coisa nas redes sociais. Provavelmente... Vamos lá, cara, vamos lá. Você vê como o cara... A Marielle foi brutalmente assassinada enquanto o MBL... Não, isso não é verdade. A Marielle foi brutalmente assassinada. Acho que 2 ou 3 dias depois, não lembro agora, houve essa notícia da desembargadora, o MBL repercutiu a notícia. Você quer falar que o MBL repercutiu a notícia? É verdade. O MBL repercutiu, assim como todos os outros. Agora sim, não vem falar nem que a gente fez fake news, que não tem nenhuma... Aliás, se tivesse alguma fake news, a gente teria sido condenado, certo? E mais, não vem falar que é no mesmo instante, né? Que é no como é que fala? Enquanto uma coisa acontecia. Para, velho, para. O maior crime político dos últimos anos. O Meteoro, na época, conversou diretamente com o Marcelo Freixo. Na esteira dos fatos, com os olhos marejados, me disse: o corpo nem tinha esquentado, era algo assim, né? O Meteoro, na época, conversou com o Marcelo Freixo. É um crime político que envolve políticos graúdos do Rio de Janeiro, milícias, e que a família Bolsonaro tem pavor desse crime por conta de envolver pessoas próximas. Ayan disse em um café Starbucks, perto da Avenida Paulista, o seguinte, e ele diz está nessa matéria. Essa matéria está na tela, para que vocês não digam que eu estou inventando as informações. Está aqui na tela. Ele diz o seguinte, o blog publicou muitas notícias comentadas entre 2014 e 2018. Foi nisso que eu acabei me estrepando ao citar a declaração da desembargadora Marília Castro sobre o caso Marielle. Declaração que dona Marília Castro não conseguiu provar. Só uma coisa, você não vai ler o resto do parágrafo? Você mesmo grifou. Não era uma fake news. Olha aí, ó. Olha aí. Não, ele mesmo fala que não era. Na opinião dele, não era uma fake news, mas foi, de fato, uma imprudência, segundo o Ayan, ter dado voz para o qual a desembargadora não tinha provas. Esse tipo de coisa que eu me arrependo. O que ele diz em seguida? Se você me perguntasse isso naquela época, sobre aquele clima, eu veria de outra forma. Mas passados 18 meses, eu entrevistei em 2019. Vejo que não havia motivo sequer para ter feito aquela matéria. Não era para ter feito aquela matéria.
Aquilo afetou a família da Marielle, MBL. Aquilo afetou a família da Marielle. Eu não conhecia muito o trabalho de Marielle, responsabilidade do MBL, tá? Porque o ceticismo político, sozinho, não teria o alcance que teve como site do MBL. Depois fui saber que a vereadora era muito mais moderada do que eu pensava e ela era respeitada por setores da polícia militar. Na época, as minhas páginas de Facebook foram derrubadas. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Foram derrubadas com razão. E as páginas de Ayan Então, não eram... Por que então a página da Mônica Bergamo não caiu? Que é a origem da notícia. Por que as páginas do UOL, da Veja, não caíram? Não eram pequenas, não. Do golpe contra Dilma, o MBL criou provavelmente a maior estrutura de gabinete do ódio contra a esquerda. Era um movimento orquestrado, como estão orquestrando agora contra o Meteoro, organizado e com contribuição de setores da grande imprensa. Não à toa foi um impeachment sem crime de responsabilidade. E aí eu vou mostrar para vocês... Mais uma vez, cara, quem é que decide se tem crime de responsabilidade no impeachment? É a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados decidiu que tinha. Ponto. Bom, basicamente esse cara passou minutos aqui falando de grupos bolsonaristas. Eu tô no 2046, Léo. Vamos ver se ele fala alguma coisa de mim agora. Essa foto da época, do Mamãe Falei, o cara que gosta de fazer debates. Nesta foto que o Mamãe Falei hoje esconde, ele aparece com o Eduardo Bolsonaro e uma declaração, segurando uma espingarda 12, falando: eu pacificamente vou te matar. Falamos bastante sobre o passado do MBL. Então vamos pegar, gente, presente. Vamos pegar a época da pandemia. Vamos pegar um vídeo que a gente pode acompanhar. Vamos pegar um vídeo de um canal de direita. Vamos começar a falar sério a respeito de nazismo? Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo também que a figura mais blindada do MBL quer esconder de vocês. Um vídeo que está num canal acima de qualquer suspeita. O canal Antagonista, que hoje é claramente um canal bolsonarista. Eu quero mostrar para vocês aqui o Antagonista e eu quero mostrar para vocês aqui o que o Kim Kataguiri falou naquela época. Não esquecendo, curtam, compartilhem e acompanhem tudo que a gente Nossa, tá fazendo. peraí, olha onde ele foi, velho. Ele pegou uma foto minha com o Eduardo Bolsonaro, aí ele fez toda essa salada pra chegar no Kim. Vamos lá. Aqui no Meteoro Brasil. Vamos lá, gente. Eu defendo, e acredito que o Monark também defenda, é que, por mais absurdo, idiota, antidemocrático, bizarro, tosco que o sujeito defenda, isso não deve ser crime. Por quê? Porque a melhor maneira de você reprimir uma ideia antidemocrática, tosca, bizarra, discriminatória, é você dando luz àquela ideia, para que aquela ideia seja rechaçada socialmente, e então socialmente rejeitar o pesado. Você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Você acha que é errado a Alemanha... Vamos lá. Você cortou bem na hora que ele fala do Mein Kampf, né? Ele fala justamente que o Mein Kampf, que é o livro do Hitler, não deveria ser proibido porque a comunidade judaica fala, não proíbam esse livro. A gente quer que a humanidade leia esse livro para eles verem, para que todo mundo veja o quão terrível é isso. Isso não é defender nazismo, cara. Isso é o contrário. Isso é se você discutir a melhor forma de combater o nazismo. Ter criminalizado o nazismo. E outra coisa, logo depois o Kim fez vários vídeos falando, não, sim, nazismo tem de ser criminalizado, tá? Segundo o Kim Kataguiri, sim, ele depois se retratou, porque ele viu o que aconteceu com o Monark. Mas no famoso Monark Day, e quem fala Monark Day são os próprios integrantes do Flow Podcast, tá, gente? Entrevistei alguns deles e eles falam sobre isso. Monark Day. Embora Monark tenha defendido a legalidade de um partido nazista, seguindo preceitos de liberdade de expressão absoluta, do famoso anarcocapitalismo e dos americanos também, uma piada ruim aí que constitui a base do Donald Trump, não foi só Monark que defendeu algo reprovável. Tabata Amaral é testemunha do que o Kim Kataguiri disse sobre a Alemanha ter criminalizado o nazismo. Kim, foi errado ter criminalizar nazismo na Alemanha? Ele responde claramente
e vocês viram no vídeo agora há pouco. Acho. Isso está no vídeo do site antagonista. Tá lá. Tá registrado. Você não precisa de um site para isso. É só você assistir o dia. E, de novo, novamente, o Kim foi lá e ele não defendeu em nenhum momento criação de partido nazista, nem nada disso. É uma questão assim, simples, de interpretação simples. Ele disse, o Mein Kampf não deveria ser proibido. Ponto final. Por quê? Porque os judeus dizem, que o povo que mais sofreu com isso, diz que isso não deve ser proibido, porque eles acreditam que para ajudar a luta deles, todo mundo tem que conhecer esse absurdo. É isso. Agora, em nenhum momento se disse, não, tem que ter partido nazista aqui no Brasil. Tá. Aí é uma extrapolação do argumento. Tanto que o Kim depois ele fez vários vídeos falando justamente a mesma coisa. Influenciador e satanista, eu estou trazendo para vocês informações muitas que foram ditas pelo deputado Glauber Braga e outras informações que eu apurei. Mas todos esses dados são colocados aí para quem pesquisar minimamente o MBL. A gente tem a proximidade do MBL com esse Vic Vanilla. Que proximidade, cara? Que proximidade? Que proximidade, bicho. Eu nunca vi esse cara, ele nunca veio no MBL, a gente não é amigo dele, a gente não fala com ele. Se não me engano, acho que o Ben Pontos foi no podcast dele, não foi? O podcast foi chamado... podcast não. O Ben Pontos foi chamado no podcast dele, ele foi. Eu nem fiquei sabendo, a galera que nem ficou sabendo. O Vic Vanilla fez esses tipos de postagem, meus caros, nas redes sociais dele, que a gente pode ver aqui todo mundo junto. Olha só, eu vou trazer para vocês também na tela isso. Ele fez postagens em que ele relativiza o nazismo, ele se identificando como um homem judeu-cristão. Um homem judeu-cristão faz esse tipo de post. Assim, cara, judeu-cristão é meio estranho isso. Ou você é judeu ou você é cristão. Ou você é judeu ou você segue Cristo. Existe judeu-cristão? Alguém me fala aí nos comentários, porque eu saiba não existe isso. Aqui que eu vou mostrar para vocês. Uma situação que acaba também colocando o conservadorismo como se fosse algo. Na verdade, esse tipo de prática nada tem a ver com o pensamento conservador, né? Se você pega, por exemplo, um fomento, porque isso fomenta uma intolerância, né? Uma intolerância religiosa, uma intolerância racial, uma intolerância com o diferente, né? E exatamente, o conservadorismo ele se posiciona contra esse tipo de coisa, né? Você pega, por exemplo, Karl Popper, né? Quando ele escreve A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, que é um dos maiores filósofos da ciência do século passado, e ele propõe o paradoxo da tolerância, né? E ele não é um pensador que se possa dizer que seja progressista ou esquerdista, ou coisa do gênero, como algumas pessoas usam. Ele é um pensador, um filósofo de perspectiva liberal, de perspectiva conservadora. Esse é o Vic Vanilla, um cara que faz apologia ao nazismo, e andando no bairro da Moca, ele é flagrado armado, tá, meus caros? Armado. Ele anda armado, Vic Vanilla, com alguma coisa ali no bolso que parece, de fato, uma arma. Bom, eu nem vi se era esse Vic Vanilla, que se eu não me engano, ele tem um cabelão comprido, não é esse cara? E eu não vi arma nenhuma nesse vídeo. E ele compartilha isso. Mas deve ter. Nas redes sociais. Tá? É esse sujeito aqui. É o cabeludo com quem ali. o MBL conversa. Olha aí, é uma arma de fogo, claramente, quando ele filma as outras pessoas. Esse aí é o blogueiro ultraconservador Vic Vanilla. O colunista do Intercept Brasil, João Filho, na época das eleições, quando teve o Monarch Day, quando teve essas falas do Monarch a respeito do nazismo, ele lembrou também que essas referências supremacistas não incomodam outras figuras políticas, como o próprio Sérgio Moro. Então, muita gente cogitou na época que o mandato de Kim Kataguiri deveria ter sido, na verdade, meus queridos e queridas, ele deveria ter sido cassado. Kim Kataguiri deveria ter sido cassado pelo que ele falou no Flow. Mas os políticos graúdos... Nossa, olha onde o cara vai, irmão. Ele pega o vídeo de um cara, esse Vic Vanilla, com a mão no bolso na Moca, aí ele liga o Kim Kataguiri, aí ele liga o Moro. Cara, o que uma coisa tem a ver com a outra, bicho? Nossa senhora! E antes de 2022, ele já tinha se reunido com o Bolsonaro, nunca se incomodaram com os posicionamentos do Kim. O Kim, que é o cara mais protegido do MBL. Eu escutei um boato um tempo
que Kim Kataguiri ia sair do MBL. Eles ficaram tão assustados que eu acho que devem ter dado um jeito dele continuar lá no grupo para não rolar nenhuma mudança. O Kim Kataguiri é muito protegido e Nossa, é o cara Kim que é o único, Kataguiri ia sair do MBL, cara. Essa é boa. Essa realmente é boa. cara que tem alguma reputação dentro do MBL. Os outros são todos novos e maturos e a gente tem que entrar. Peraí, os outros são todos novos e maturos? Primeiro que é o seguinte, você tá falando de idade? Não, cara, o Kim é mais novo que muita gente e mais velho que muita gente também. O Kim, ele tem 10 anos a menos que eu, ele tem 28. O Guto é mais novo que ele, o Renan é mais velho que ele, eu sou mais velho que ele. Quem mais é mais novo? O Holiday acho que é mais novo que ele, na época que eu não tava aqui. Quem mais? A Amanda é mais velha, o Renato acho que é mais novo. Não tem relação. Agora você tá falando de novo de movimento? Não, o Kim não é o mais velho, né? O Alexandre, o Renan e o Pedro são mais velhos de movimento do que ele e tem um monte de gente mais nova de movimento que ele. Então, a sua afirmação simplesmente só não faz nenhum sentido. Falando em novos e maturos, nas questões de financiamento desse grupo. Aí é importante a gente lembrar uma matéria muito importante da Marina Amaral, lá de 2015, quando esses grupos de direita começaram a pipocar no Brasil para dar um golpe. Quando esses grupos de direita não admitiam a vitória das esquerdas no país. Essa reportagem é muito boa sobre a nova roupa da direita e ele trouxe pela primeira vez as informações a respeito do financiamento internacional. Olá. Principalmente Olá. através de uma figura que hoje não é muito falada no MBL, que é o Fábio Osterman, que foi um dos seus fundadores e depois foi para grupos liberais como Partido Novo, Livres, esse tipo de coisa. O que diz a matéria da Pública na época? O gaúcho Osterman, o mineiro Juliano Torres e o gaúcho Antônio Ling são fundadores do EPL, a versão local do Students for Liberty, uma organização-chave na articulação entre as think tanks conservadoras americanas. Conservadores, leia-se trumpistas, tá, gente? São grupos trumpistas. Isso que é importante a gente Nessa época que surgiu o Students for Liberty e o Estudantes pela Liberdade, é isso? Né? O Trump nem era candidato, mano. Assim, vocês estão viajando, cara. lembrar aqui. Isso não tem absolutamente nada a ver com o MBL. Na verdade, é o contrário. Esses grupos odeiam o MBL. Tanto que quando eu era chamado para tudo quanto era palestra, evento desses caras, quando eu me vinculei ao MBL, pum, acabaram os convites. 2016, primeira matéria do Vinícius Segala aqui, lá no UOL. Vinícius trabalhou 9 anos no UOL. Líder do MBL responde a mais de 60 processos e sofre uma cobrança de 4,9 milhões. Reportagem de Pedro Lopes e Vinícius Segala sobre o Renan Antônio Ferreira dos Santos, um dos 3 coordenadores nacionais do MBL e o homem que realmente é o nome do MBL. Aí eu tomei um café com o Vinícius e eu descobri que não eram 60 processos, eram 125. E ele teve bens leiloados para pagar dívidas. Esses caras querem dizer pro Meteoro Brasil e pro público do Meteoro que eles são honestos. Vamos lá, cara. Pela 80ª vez, a gente vai falar a mesma coisa. O Renan, ele fazia o seguinte, ele comprava empresas que estavam falindo e tentava recuperá-las. Ou seja, não é que o Renan tomou esses processos, ele comprou a responsabilidade desses processos. E digo mais, quando você vai fazer falcatrua, quando você vai fazer alguma coisa errada, você coloca qualquer pessoa menos você próprio. Então, se você vai comprar uma empresa para lavar dinheiro, ou para, sei lá, para fazer alguma cagada, ou para roubar alguém, você não coloca o teu nome na reta. O que o Renan fez foi justamente o contrário. Ele comprava empresas que estavam justamente com esse monte de processos, renegociava a dívida, tentava fazer o que dava para fazer. Só que é o seguinte, irmão, quando veio a marolinha da crise de 2008, né, a marolinha que arregaçou todo mundo, né, lá para os anos de 2010, 2011, o Renan quebrou. Ele quebrou. E é isso, é basicamente isso. Tanto que é o seguinte, Renan tá aí, velho. Tá solto, tá sem nenhum processo nas costas nesse sentido. Por quê? Porque justamente aqui no Brasil, cara, o que acontece é quando você compra uma empresa, você se torna responsável pelos processos dela. Mas e aí? E aí? Então, você pega um negócio... É a mesma coisa... Opa! Calma aí, peraí. Isso aqui é uma coisa tão burra, que é como se eu falasse assim... Olha, sei lá, o CEO da Volkswagen tem
sei lá, 20 mil processos. Não tem 20 mil processos. Ele é um responsável por uma empresa que tem um monte de processos. É isso, seria a mesma coisa. Vamos lá. Que eles são honestos, que eles não têm nenhum problema enquanto empresários, enquanto pessoas jurídicas. Eu tomei um café com o Vinícius Segala no UOL e trocamos figurinhas naquela época. Vinícius deu furo no portal de que o MBL também recebeu, meus caros. Aí a gente vai mais longe. Aqui estamos falando da família Santos. O Vinícius deu furo que o MBL tinha uma máquina de partidos. Tinha uma máquina de partidos que financiaram essa eu não lembro. Os seus movimentos do Fora Dilma. Áudios mostram que partidos financiaram o MBL nos atos pró-impeachment. Deixa eu falar uma parada, cara. Isso aqui é maravilhoso. Tem um vídeo meu que eu tô na Paulista. Foi algum de passe livre, eu acho. Em que um cara vem... porque os áudios mostram que o MBL é financiado por partidos. Eu falei, você tem os áudios aí? Vamos ouvir junto? Né? Tomara que ele ponha os áudios aqui, ou então tem que ficar achando a matéria para colocar. O que acontece é o seguinte, o Renan tava louco para fazer manifestação, para ter carro de som, para ter um monte de coisa contra a Dilma, e basicamente os empresários dos partidos não davam um centavo. Cara, precisava alugar caminhão, precisava de dinheiro para fazer uma manifestação, e os caras não davam. Aí tem um áudio do Renan cobrando os caras, pô, mano, manda dinheiro aqui, e ninguém mandou porra nenhuma. Tem áudios do Renan Santos que a gente vai mostrar para vocês agora, olha só. Vamos lá. Vou deixar claro aqui, tá? Não dá para esclarecer tudo. Olha aí. Não tem transparência total porque está tendo uma apuração. E não vamos ser injusto com quem não fez nada, nem ser leniente com quem foi canalha. O que está rolando é que um grupo de pessoas nesse período eleitoral, não só daqui de São Paulo, adotou um comportamento canalha com relação ao movimento, começou a tomar medidas para prejudicar deliberadamente campanhas de pessoas do movimento e o movimento em si, com coisas que então vão ser inclusive judicializadas. Algumas dessas pessoas foram gravar conversas com coordenadores do movimento para poder fazer uso depois dessas conversas, tá? Algo extremamente sujo. Teve gente que é leve trás e uma tá denunciando a outra. Então, quando a gente cortar alguém, vai ter que ser cortado, porque assim... Se vocês pagassem as pessoas, talvez não tivesse leve trás, né, Renan? Pelo amor de Deus, qual é o problema aqui? O que o Renan falou demais? Ele traz ódio, assim, sério, sinceramente, se você vai alguma coisa... Aí ele tá falando assim, se vocês pagassem as pessoas, então a gente tá devendo pra alguém? Então, fale, a gente tá devendo o que pra quem? Fala. Não funciona. Que não é assim que funciona, não é assim que opera. Não vai dar pra saber, vai saber depois. Agora, coisas sujas estão acontecendo, e pro bem do movimento, se precisar, a gente encerra o núcleo de São Paulo, não tem problema. Faz favor, mestre. Agora, estou avisando, quando pessoas saem ou pessoas estão sendo cortadas, é porque fizeram alguma coisa. Esse áudio é importante para dizer, gente, o caso do Arthur Mamãe Falei das mulheres da Ucrânia não é o único caso de abusos que aconteciam dentro do MBL. Muitos dos problemas do MBL envolviam dinheiro e desonestidade dos seus criadores. Vamos continuar ouvindo os áudios. E em respeito até a elas que fizeram, a gente não vai sair falando. Tá? Então é o seguinte... Vou trocar agora, vamos lá. Porque é uma coisa muito grave. É uma coisa que pode envolver esfera criminal. Tá? Coisas aconteceram, inclusive hoje, envolvendo muitas pessoas do movimento aqui de São Paulo e em outros lugares. Queridos. A gente tá tendo que trazer advogado para resolver essa merda. Porque tem gente fazendo chantagem, vou citar nomes. E aí você chama de merda um problema que você não pagaram as pessoas da campanha do Arthur. Não, cara, você tá inventando que é esse o problema. E assim, se alguém trabalhou e não recebeu, por que não pôs a gente no pau, então? Me fala aí, quem trabalhou pra gente, não recebeu, então coloque no pau. Vamos lá. Extorsão, não vou citar nomes. Não, em vários lugares. E esse tipo de coisa, cara, chega. A gente não é refém de ninguém. Chega. Então é isso. Não quero... isso aqui não me satisfez, quero saber mais. Desculpa, quer sair do movimento? A porta da rua é a serventia da casa. Agora, o movimento não vai ficar à deriva, sendo alvo de coisas canalhas. E olha só, eu nem tô trazendo, eu nem tô falando o que as pessoas fizeram. Nem tô falando. Em respeito a essas pessoas. Pois é, o que tá acontecendo aqui é o seguinte. Isso aqui, claro, eu nunca tinha ouvido esses áudios. Esses áudios são do Renan, com certeza, dando bronca em quem tá questionando por que tal ou tal outra pessoa foi expulsa. E o Renan falando, se tiver que ser expulso, vai ter que ser expulso e pronto. E acabou.
É isso, é basicamente isso. Assim, eu até pensei assim, será que em algum momento do áudio o Renan falou alguma coisa ambígua? Por favor, cara, vocês ouviram o áudio junto comigo. O que tem aqui, velho? Ainda porque assim, com certeza, eu sabia que não ia ter nenhum tipo de confissão de crime, né? Por dois motivos. Primeiro que a gente não comete crime. Segundo que o Renan não ia ser burro o suficiente pra fazer no áudio. Pessoal, então, nós roubamos aqui um dinheiro aqui de não sei o que lá, agora a gente precisa lavar esse dinheiro, né, velho? Mas, às vezes o cara fala alguma coisa ambígua, né? Tipo, porra, teve aquele dinheiro, né, que não tem nada, tá muito claro aqui, o Renan dando bronca na galera falando o seguinte, se alguém tiver que ser expulso, vai ser expulso e pronto. Isso aqui envolve, inclusive, tentativa de extorsão, falcatrua, leve trás, traição com o movimento, gente tentando prejudicar a campanha. Isso é o nosso cotidiano, tá? Inclusive, não sei se eu falo isso, você tá ligado que aconteceu essa semana, né? Eu não vou falar aqui, mas teve um caso, inclusive, que provavelmente vai vir à tona em breve, de um cara que a gente acabou de descobrir que traiu o movimento. Agora, isso faz 2 dias. Eu tava aqui, inclusive, na sala, eu peguei o cara chorando na sala. Isso acontece o tempo todo, cara. Mas, no final das contas, acabou falando e não pagou as pessoas, né, Renan? Ele falou isso? Ele falou isso! Cara, assim, volta o vídeo, volta os áudios e vê se tem o Renan falando assim, nós não pagamos tal pessoa. Cara, é um delírio isso aqui. Enquanto isso, nós temos o Ricardo Almeida, que é um dos chefes das casas de Harry Potter lá da Academia MBL. Ele cita figuras como Alexander Dugin, um filósofo russo que, como com Olavo de Carvalho e Steve Bannon, é um dos expoentes da corrente filosófico-esotérica conhecida como, meus caros, tradicionalismo, e que tem ligação com grupos neofascistas em todo o mundo. Peraí, o que tá escrito aqui, o tweet do Ricardo assim, pode mandar quando sair, camarada Machado. Ele tá pedindo pra mandar alguma coisa pra ele, é isso? Inclusive no Brasil. É com esse tipo de figura aí que o MBL se mete, tá, gente? O Dugin, pra quem não sabe, ele infiltrou grupos da Nova Resistência no PDT, e a Nova Resistência foi acusada de integrar uma rede de desinformação de propaganda pró-Rússia, segundo um documento do Departamento de Estado americano, tá, queridos? Notícia da Veja, não são só notícias esquerdistas aí, mas é esse tipo de gente que o MBL valoriza. Então, meus queridos, Acabou? estamos chegando aqui no final do vídeo. Nossa. 50 minutinhos. Voltando para o começo desse vídeo ensaio. Entendeu por que o MBL foi denunciado pelo deputado Glauber Braga? E por que o Glauber Braga está sendo perseguido? Por que Glauber Braga pode perder o mandato dele? Por que o MBL decide atacar o Meteoro Brasil na semana em que o secretário de Segurança do governo Tarcísio de Freitas, o Derrite, e a sua polícia mata a rodo? O Tarcísio que apoia o MBL, tá, queridos? Nas semanas que o inquérito Não, da acho que a gente falou polícia... assim, a polícia matou. Vamos atacar o meteoro. Existe uma coordenação, cara. Polícia Federal flagrou uma tentativa de golpe de Estado de Jair Bolsonaro e de militares que queriam matar Lula ao... Pessoal, descobriram a tentativa de golpe do Bolsonaro. Vamos atacar o meteoro, né? Tipo, né? Precisa desviar o foco disso. E Alexandre de Moraes. Tem muitas razões para o MBL atacar o meteoro. MBL, extrema-direita e bolsonarismo. Tudo a ver. É isso aí, gente. Até mais. Saudação dele, tchau. é isso aí, gente. Eu vou dizer uma coisa pra você, cara, ó. Eu me divirto. Eu se divirto muito com esses caras. Mas no fundo, cara, eu vou te dizer. Esses caras são canários, é foda. É que eu pessoalmente, eu lido muito bem com isso, né? O cara inventando umas teorias, nada a ver, cara. A gente se diverte com isso. Mas, no fim das contas, se você parar pra pensar, se esses caras tivessem poder, eles iam fazer coisas absurdas com a gente. Ainda bem que eles são realmente insignificantes, mas é foda, né? Eu ia até mandar uma mensagem pro Álvaro, não vou mandar porra nenhuma. Opa, não vou mandar porra nenhuma, né? E assim, o vídeo do cara tá longo, tá 51 minutos. O meu vídeo aqui tá com 1h20. Com certeza não vai dar pra pôr tudo. Eu vou deixar a encargo do Léo, para que ele simplesmente escolha os melhores trechos, mas... Enfim, eu espero que... E outra coisa, eu acabei de ver aqui, quando eu fechei o vídeo, que eles fizeram outro, agora dos meus áudios. Então, se esse vídeo der visualização, ou comenta aí bastante comentário, se der eu respondo dele, se não der visualização, não respondo também, porque enfim. Vamos ver se o Meteoro Brasil, assim como a família Moura, nos ajuda a crescer essas visualizações. Link aqui da aula gratuita, um abraço e vamos questionar tudo.